Alvíceras, alvíceras, Jesus ou Paulo? Resta-nos ventilar uma questão que tem dado lugar a posições inaceitáveis na crítica contemporânea. É extremamente importante para o desenvolvimento do cristianismo. Terá a mensagem de São Paulo sido suficiente para assegurar por si só esse crescimento? Por muito original e vigoroso que seja o pensamento do grande apóstolo, será lícito considerá-lo independentemente do vasto conjunto de ideias que constituía o cristianismo desde a sua origem, ou do pensamento de Cristo em particular? Há quem o tenha sustentado. Uns dizem que o verdadeiro inventor do cristianismo foi o judeu helenista de Tarso, que, tendo se apoderado de Jesus, o qual nunca teria acreditado que era Deus nem ensinado tantas coisas, teria alterado a sua verdadeira imagem para traçar-lhe o retrato teológico que conhecemos. Outros, sobretudo protestantes liberais, julgam poder opor o cristianismo de Jesus, puramente moral, evangélico, ao catolicismo de Paulo, dogmático e teológico. Em ambos os casos, é uma maneira de negar a realidade cristã, a realidade sobrenatural de Cristo, atribuindo aos homens da primeira geração cristã e ao autor das grandes epístolas um processo de divinização. Segundo afirmam, é justamente o ambiente em que o apóstolo cresceu que permite discernir nele influências helenísticas e traços da filosofia grega e dos mistérios. Vimos já como essas influências são psicologicamente pouco prováveis e que também não aparecem objetivamente. E voltaremos a ver ainda no capítulo 5 mais à frente. Esta posição defendida metodicamente por Guinevert, sobretudo no seu livro Le Christ, né? Essa posição de que que no caso teria alterado a sua verdadeira imagem para traçar-lhe o retrato teológico que conhecemos. Ou seja, a posição desse autor é a de que Paulo ele alterou a verdadeira imagem de Jesus Cristo. O Jesus histórico alterou a sua imagem e hoje o Jesus que conhecemos é um outro Jesus que não o que de fato veio à Terra. É a posição do autor Guinevert em seu livro Le Christ. Muito bem. É interessante, não deixa de ser interessante. Os fatos, porém, não coincidem com semelhantes teorias. E aí, então, o autor deste livro, A História da Igreja de Cristo, vai, então, depois de ter exposto a teoria da qual discorda, vai agora advogar em causa própria, defendendo o inverso. Em primeiro lugar, diz Daniel Rups, São Paulo não cessa de referir-se a Jesus, de afirmar que procede dele, que obedece à voz divina que lhe falou nas suas visões. E não é um artifício dialético, são afirmações que confirmam objetivamente ao longo de suas epístolas. O cristianismo já existia antes de Paulo se ter convertido. Pedro era o chefe em Jerusalém e Barnabé já tinha ensinado em Antioquia. Então veja a posição do autor Guinevert em seu livro Le Christ não parece se sustentar de pé, porque segundo a mesma história e também os relatos bíblicos mostram, o apóstolo Paulo só veio a se converter décadas depois, pelo menos 20 anos depois da morte de Jesus. Ou seja, o cristianismo já estava
já estava em movimento, já existia. O início do movimento cristão já havia ocorrido esse start. Ou seja, não adiantaria Paulo aparecer depois e querer mudar a imagem daquele Jesus que já era conhecido por todos, inclusive por pessoas que ouviram-no, né, também, e que estiveram, enfim, com ele. Então, não lograria êxito esta empresa de Paulo de querer passar uma imagem de um Cristo diferente, de um Jesus diferente, daquele que todos, havia pouco, acabaram de presenciar, todos podiam lembrar ainda suas palavras, a puridade, suas palavras ditas do monte, do alto do monte, ou no jardim, ou de um barco no meio do lago. Não seria fácil para Paulo chegar no meio dessas pessoas e pregar-lhes um Jesus diferente, pois elas mesmas já o conheciam antes do apóstolo. Ora, Paulo foi plenamente aceito pelos demais fiéis. E não nos consta que se lhe tivessem oposto dogmaticamente. Justamente porque Paulo não pregou um Jesus diferente do que realmente existiu, é que houve ampla aceitação, houve ampla aceitação da parte da esmagadora maioria dos discípulos, houve ampla aceitação de Paulo, né? Se ele viesse pregar uma coisa esquisita, diferente, não haveria essa ampla aceitação. Além do que já dissemos, que todos haviam visto há anos atrás, lembravam ainda, tinham em suas mentes até a aparência, como era a voz de Jesus. Então, ele via agora querer pregar um Jesus diferente e ainda ter a ampla aceitação, a aprovação da maioria, não parece ser uma teoria que se sustente. Se o cristianismo ensinado pelo apóstolo das gentes não se tivesse inserido perfeitamente na linha tradicional, com que oposição não teria ele chocado? É verdade que existe uma diferença de acentuação entre os evangelhos, principalmente os sinóticos, e as epístolas de São Paulo, e que há também nestas um aperfeiçoamento progressivo da doutrina teológica. Ou seja, há uma diferença das epístolas para os evangelhos, sobretudo teológica, um desenvolvimento sistemático que não existe nos evangelhos e existe nas epístolas. E isso, porém, resulta das diferenças de personalidade, de meio ambiente e de intenções. Um artesão galileu, assistido por pescadores do lago de Tiberíades, não desenvolve o seu raciocínio da mesma maneira que um cidadão romano, como Paulo, saturado de cultura grega, e ninguém se dirige com as mesmas palavras aos amarés da Palestina e aos estudantes da filosofia ática, como Paulo. Ou seja, são pessoas diferentes, aquelas que escreveram os evangelhos e o apóstolo Paulo. Ele precisou, desenvolveu, enriqueceu o corpo de doutrina, mas seguindo em linha reta os passos de Cristo. Ele disse: vós não podeis ainda compreender tudo, disse Jesus aos seus fiéis, mas o Espírito vô-lo explicará. Lá em João 14, 26 e também 15, 26. Citando estas palavras, alho, né, encerra definitivamente a questão quando diz: o Espírito explicou sobretudo por meio de São Paulo. Então, lá em João 14, 26 e em 15, 26, Cristo ele vai dizer que seus discípulos não podiam ainda compreender tudo o que ele dizia, mas que com o tempo o Espírito Santo explicaria a eles. E de fato, anos depois, com o apóstolo Paulo, mais do que com qualquer outro, o Espírito Santo veio dar essa explicação àqueles que não puderam ainda compreender da boca do próprio Jesus.
E qual foi, então, o meio, o modo encontrado para que isso fosse feito e lograsse êxito? Foi justamente a capacidade sistemática do apóstolo Paulo, associada à sua dinâmica missionária e à sua habilidade e inteligência para persuadir aqueles que ainda não haviam visto, ouvido e entendido as palavras de Jesus. No âmago desta mensagem, no centro desta doutrina que ultrapassa toda a filosofia, encontra-se uma única realidade, aquela que, em última análise, transformará o mundo, a realidade de Jesus crucificado.